Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui de novo com vocês, trazendo uma aula nova hoje, né, do nosso terceiro componente orgânico aí dos seres vivos, né? A gente viu aí os carboidratos, a gente falou dos lipídios e agora a gente vai falar das proteínas, tá? Proteína, então, um composto orgânico, ok? Lembra o que é um composto orgânico? Que possui aí, de certa maneira, uma cadeia de carbonos, tá? Uma cadeia de carbonos. E aí eu pergunto aí, o que é uma proteína, né? É fácil a gente ir lá e dizer, eu vou consumir proteína e tal, mas aí, né, o que é uma proteína? Daí já fica um pouco mais conceitual, que é o que a gente vai ver aqui então, certo? Então, as proteínas são o que, gente? Nada mais são do que macromoléculas, tá? Ou seja, moléculas muito grandes, né? Que depois, mais para frente, vocês vão entender o que eu estou falando aqui, né? São moléculas grandes formadas por uma ou mais cadeia de aminoácidos, formando polímeros, tá? Isso é uma proteína, ou seja, uma molécula grande formada por aminoácidos, tá? Uma molécula grande, macromolécula, que eu já coloquei o que é aqui para vocês, certo? Uma molécula muito grande, tá? E formada por aminoácidos, tá? Os aminoácidos nós vamos trabalhar daqui a pouquinho com eles, tá? Só lembrem que as proteínas são formadas por vários aminoácidos e vão formar polímeros, né? Pensem o seguinte, ó. Nós temos um aminoácido aqui, né? Aqui a gente tem outro aminoácido. Aqui tem outro aminoácido. E assim por diante, várias moléculas pequeninhas chamadas de aminoácidos, tá? E elas vão se ligar uma com a outra aqui, né? E vão formar então uma molécula chamada de proteína, certo? Por isso que é uma molécula grande, claro que aqui vai aumentar 50, 2.000 aminoácidos e muitos mais, tá? Então uma proteína é uma molécula grande formada por várias partes menores chamadas de aminoácidos, tá? Essas partezinhas menores, tá? Um polímero é justamente isso, é juntar várias pequenas partes e formar uma molécula grande, tá? Isso é um polímero, repetições de aminoácidos formando um polímero, tá? O lipídio não é polímero, por exemplo, que a gente acabou de estudar, né? O lipídio não faz isso aqui. Já lá os carboidratos são polímeros também, né? Lembram lá dos carboidratos? A gente tem vários, o quê? Só para relembrar isso aqui, ó. Tem vários monossacarídeos, lembra? Pode ser a glicose, daí tem outro monossacarídeo aqui, outro monossacarídeo, e eles vão se ligando e vão formar os açúcares, né? Então, portanto, os carboidratos também são polímeros, né? Porque várias unidades menores vão se juntando e vão formar uma molécula maior. Entenderam o que é um polímero? Então, beleza, ó. O que é uma proteína, se vocês for definir? É uma macromolécula ou uma molécula grande formada de aminoácidos. Bem tranquilão, né? Isso sim é uma proteína. E o que pode conter aí nessa molécula de proteína? Então, basicamente aminoácidos, mas do que pode ter ali? Que tipo de elementos químicos a gente vai encontrar em uma molécula de proteína? A gente vai encontrar o carbono, né, obviamente, né? O hidrogênio, o oxigênio. Aqui nós vamos encontrar também, diferente das outras aí, o nitrogênio, e algumas ainda vão ter o enxofre, tá? Tem um aminoácido aí chamado de cisteína, né? Um aminoácido chamado de cisteína, que tem enxofre. Então, a gente também pode encontrar enxofre aí em alguma proteína, tá? Então, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, tá? Beleza? Lembram dos... Se nós pegássemos uma tabela periódica, né? O carbono é o C, né? Vai aparecer como C. O hidrogênio vai aparecer o H, né? Vai aparecer o H lá, de hidrogênio. O oxigênio é o O. O nitrogênio é o N, né? E o enxofre é o quê? O E, negativo, né? O enxofre é o S, né? Apareceu o S, você sabe que é o enxofre, tá bom? Se pudéssemos separar, ó,
que está dizendo aqui, se nós pudéssemos pegar todos os compostos orgânicos, vamos pensar só nesses que a gente já estudou, né, que são quem? Os açúcares, os carboidratos, os lipídios e agora as proteínas. Se nós pudéssemos tirar todos eles de dentro da célula, tá? Tiramos eles todos e pesamos eles, cada um separadamente, né? Pesar as proteínas, pesar os carboidratos e pesar os lipídios. As proteínas, elas seriam o grupo mais denso, mais pesado, tá? Que teria, ou seja, eles pesariam mais, tá? Então, uma quantidade muito maior. Olha o que está falando nesse outro parágrafo aqui, ó. Centenas de proteínas diferentes podem ser encontradas em uma única célula. Então, dentro de uma célula, não vamos encontrar um tipo de proteína só, tá? Nós vamos encontrar mais de 100 tipos de proteínas diferentes lá dentro da célula, tá? E se nós pegasse a célula e tirasse todo o líquido de dentro dela, secar ela, secar toda a célula, separar todas as partes da célula, se fosse possível, né? 50% de tudo aquilo que pesar a célula seca seria proteína. Então pense em quanta proteína que tem dentro de uma célula. E aí sim a gente chega numa coisa aqui que a gente pode dizer que a proteína é muito importante para a nossa célula, para o metabolismo de tudo, tá? As proteínas estão envolvidas em todo tipo de metabolismo, tá? De tudo aquilo que está acontecendo dentro do nosso corpo, dentro da nossa célula, né? Tem algum tipo de influência de alguma proteína ali, tá certo? Então, por isso que quando eu falei lá que nós usamos primeiro o carboidrato como fonte de energia, né? Lembra? O que você vai usar? Primeiro o açúcar, né? Então, se tu come açúcar, essa energia que você obteve do açúcar, você vai consumir como energia. Depois, se não tiver carboidrato no teu corpo, vai ocupar o quê? Vai usar o quê? Utilizar o quê? Os lipídios. E por último, quando não tem mais opção nenhuma, é que o corpo vai utilizar a proteína como fonte de energia. Por quê? Porque ela é muito importante para a célula, certo? Muito importante. Então imagina, se ele vai utilizar para energia, vai faltar para a célula. E aí teu corpo começa a ter falhas, né? Você começa a ter problemas aí que podem prejudicar a tua vida, né? Tá certo? São elementos funcionais de uma célula. Elas fazem tudo funcionar na célula. Falei agora para vocês, né? Importantíssimo, né? Então elas estão aqui, alguns exemplos, né? Estão envolvidas nas contrações musculares, tá? A gente vai ver lá a actina e a miosina, que são duas proteínas que estão diretamente envolvidas aí no processo de contração muscular, ou seja, no processo que te faz andar aí, né? Recolher um braço, né? Você esticar o braço e trazer o braço perto do corpo, né? Tudo isso tem proteínas envolvidas ali. Transporte, né? A gente vai ver uma proteína muito conhecida por vocês, talvez vocês nem saibam que é uma proteína, que é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína, né, que tem função de transportar o oxigênio, né, lá dentro da nossa corrente sanguínea. Né? A gente vai encontrar onde a hemoglobina? Dentro de uma célula chamada hemácia. Já ouviram falar? Hemácia ou glóbulo vermelho, a gente chama no popular. Mas o nome correto dela é hemácia ou eritrócitos, tá? Dentro dessas hemácias a gente tem uma proteína chamada de hemoglobina. E essa hemoglobina é que vai fazer o transporte do oxigênio lá do teu pulmão até todas as outras células do teu corpo, tá? Ligações, principalmente tendões, ossos, a gente vai ter proteínas ali envolvidas, tá? Exemplos aqui, né? A gente tem as enzimas. Sabem o que é uma enzima? A gente vai estudar ela daqui a pouco também, separadamente, dada a sua importância. Então, as enzimas, elas são proteínas que são catalisadoras, tá? Catalisadora é aceleradora, ou seja, é uma proteína que, se você comeu ali uma gordura, ela vai agir em cima daquela gordura para ajudar na quebra dessa gordura e o processo de digestão funcionar mais rapidamente, tá? Então, assim, ó,
Vou deixar para a hora que a gente estudar as enzimas falar um pouquinho melhor delas, tá? Mas elas têm função de acelerar processos, tá? Os anticorpos, né? Os anticorpos são os chamados aí glóbulos brancos, né? Que a gente chama do nosso sangue, né? Os glóbulos brancos ou os leucócitos, né? Aí dentro dos leucócitos a gente tem aí os linfócitos, monócitos, eosinófilos, tem os basófilos, os neutrófilos, né? Tudo isso faz parte de anticorpos que a gente tem ali, né? Desses leucócitos que a gente tem. E tudo isso é proteína, gente, né? Tudo isso é proteína. A hemoglobina, que eu já falei, né? Que é a proteína que está dentro da nossa célula chamada de hemácia, né? E ela tem função aí de transporte, né? Só aqui, ó, a gente falou de coisas importantíssimas, né? Imagina se tu não tem hemoglobina, né? Você vai ter problema aí, né, meu? Imagina o teu transporte de oxigênio tá prejudicado, sem condição, né? Então, é muito importante as proteínas aí. Certo. Vamos ver, então, agora que a gente definiu o que é uma proteína, né? O que é uma proteína ainda? Uma molécula grande formada de aminoácidos, tá? Nós vamos ver algumas das funções dela, tá? Vamos ver algumas funções das proteínas. Primeira função, estrutural, né? Elas formam muitas estruturas do nosso corpo, né? Falar diretamente de nós, né? Mas não só nós, mas de todos os organismos vivos aí. Exemplos aqui de proteínas com função estrutural, que eu acredito que vocês já ouviram falar por aí, né? A queratina, ela tem função então de estrutura e também de impermeabilizar alguns locais. A gente encontra na nossa pele, na unha, no cabelo, né? Então a gente encontra queratina, né? Muitos shampoos, olhem só o que traz num shampoo, por exemplo. Shampoo fulano e tal com queratina. Não adianta ter queratina no shampoo, porque como é que o teu cabelo ali vai absorver a queratina? Acabamos de falar aqui que é uma molécula muito grande, né? Uma molécula muito grande não consegue entrar na tua célula, né? Não consegue entrar na célula. Se você comer queratina, o teu corpo vai quebrar ela. Para quê? Para ela ter vários aminoácidos ali dentro e o teu corpo, a tua célula, ele decidiu o que ela vai produzir. Então ela vai juntar os aminoácidos e vai formar aquilo que ela precisa. Então assim, ó, nada adianta um shampoo, né, ter uma proteína enorme chamada queratina que vai ajudar o teu cabelo a crescer, por exemplo, sei lá. Nada a ver, né? Não tem nada a ver. A única coisa que pode acontecer ali, né, são, por exemplo, comprimido que tem queratina. Na verdade, ele não vai ter a proteína queratina. Ele vai ter os aminoácidos que formam a queratina e vai dar isso para o teu corpo, né, para ele produzir queratina, que eu também acho que não tem muita função ali. Mas tudo bem, vamos pular esse assunto aí. Então, queratina, vamos ter aí o colágeno, é outra proteína que tem função estrutural, né? Ele dá resistência, aí a gente encontra nos ossos, tendões, no nosso tecido, da nossa pele também, né? Tem muita gente que utiliza aí também produtos, né? Por exemplo, um creme que você passa no teu rosto. Aí no pote do creme está escrito contém colágeno. Como é que a tua célula da pele, do teu rosto, vai absorver uma proteína enorme, né, para dentro da célula? Não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Então o que pode acontecer é ter realmente o colágeno ali, mas a tua célula não vai aproveitar aquilo ali, né? Você vai estar umidificando a pele, deixando ela mais molhadinha e tal. Claro que isso vai trazer, de fato, aí talvez uma maciez, né? Vai dar um pouquinho mais de resistência, né? Vai diminuir as linhas de expressões que falam, né? Claro, porque você tá umidificando a tua pele, tá tratando bem ela ali, né? Então, vai apenas fazer esse tipo de situação aí, beleza? Albumina, outra proteína também, a gente encontra albumina lá no ovo, tá? A proteína do ovo. Então ela vai dar muita viscosidade,
vai regular a pressão da nossa corrente sanguínea, regular o pH do nosso sangue também, né? Então é outra proteína importante aí. Essa albumina é aquela clara do ovo, né? Quando você frita ele fica branco, aquilo ali é albumina, tá? Função energética, né? Outra função, então função estrutural, função energética, né? A função energética, a gente fala aqui, mas é como eu falei para vocês, o nosso corpo só vai se utilizar da proteína como fonte de energia se nós não tivermos carboidrato e nem lipídio disponível no corpo. Aí sim ele vai utilizar a proteína, mas é em último caso, né? Porque a proteína ela tem muitas outras funções que são mais importantes do que a energética, tá bom? Porém, alguns organismos se utilizam dela como uma fonte primária aí, né? Por exemplo, os organismos que colocam ovos, né? Nós, por exemplo, quando a gente está no nosso desenvolvimento lá embrionário, a gente recebe tudo da nossa mãe, né? Através do cordão umbilical. Já imagina um pintinho que está dentro do ovo. Ele está recebendo alguma coisa da mãe dele? Não. Então, toda a energia, tudo que ele precisa vai estar lá dentro daquele vitelo, né? Lá dentro da gema lá do ovo, né? Então, tudo que ele precisa, até ele nascer, vai estar lá. Então, por isso que o ovo ele é uma fonte muito grande de proteína, né? Porque ali tem muita proteína, tá certo? A função hormonal, né? Nós temos 2 hormônios muito importantes e que a gente conhece muito, que é a insulina, né? A insulina, eu tenho certeza que vocês ouviram muito, né? Que ela é uma reguladora dos níveis de glicose no nosso sangue, né? A insulina e o glucagon, os dois, tá? Os neurotransmissores também. Neurotransmissor a gente encontra lá no nosso tecido nervoso, nos neurônios, né? Esses neurotransmissores é que fazem a passagem de uma informação de um neurônio para o outro, tá? Então, esses neurotransmissores, eles são formados também por aminoácidos, então eles são proteínas, tá? Função enzimática, né? Falei antes para vocês das enzimas. Eles são catalisadores de reações, ou seja, eles vão acelerar um processo, tá? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso aqui. A gente tem 2 exemplos aqui, que é a amilase salivar, que também é conhecida a amilase salivar como tialina, certo? A gente encontra na nossa boca, né? Ou seja, ela vai começar a digestão de amido. Por exemplo, você comeu lá uma fonte de amido, sei lá, uma batata. Você comeu a batata, na tua boca já vai começar o processo de digestão através da tialina ou da amilase salivar, que é uma proteína, que é uma enzima. Ela vai começar a fazer a digestão desse amido. Vai transformar ele, imagina, o amido é uma sequência de várias glicoses, né, lá de vários açúcarzinhos chamados de glicose, monossacarídeos e vários aqui. Ela vai quebrar e vai deixar ele em dois, formando, tem várias glicoses ligadas, né, várias glicoses. Então a pitialina vai fazer a quebra e formação da maltose. A maltose é um disacarídeo formado de glicose e glicose, certo? Então, em resumo, função enzimática é a função de catalisador de reações. Outra função aqui de defesa, né, os anticorpos ou os leucócitos que eu falei para vocês, daí a gente tem os linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos, e aí já entraríamos numa outra aula aí, certo? Então, os anticorpos são sim proteínas também. Função de transporte, a hemoglobina, que eu disse para vocês, né? Pensem lá que nós temos uma célula chamada de hemácia. A hemácia é aquilo que a gente chama de glóbulo vermelho do sangue, tá? Beleza? A gente tem outro nome também para esses glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, tá certo? Os leucócitos são os glóbulos brancos e os eritrócitos, assim, ó, eritrócitos. Os eritrócitos, então, são os glóbulos
vermelhos, tá? Então a gente tem uma célula que a gente chama de hemácia, e dentro da hemácia a gente vai ter quem? A hemoglobina, certo? Então a hemoglobina está lá dentro do citoplasma lá da hemácia, e ela tem função de transporte de oxigênio, tá bom? Função contrátil, né, que permite ali a contração, né, das nossas células musculares, e aí como exemplo a gente tem a actina e a miosina, que estão diretamente ligadas à contração muscular, tá? Ou seja, contraem as fibras musculares, permitindo com que a gente possa caminhar, por exemplo, né, ou possa movimentar um braço, tá certo? Beleza? Das funções, então, proteínas são moléculas grandes formadas de aminoácidos, tá? São muito importantes para a nossa célula, né? Tanta importância que se nós fosse secar a célula, 50% daquilo que você secou da célula seriam proteínas, tá? Tem função estrutural, tem função energética, tem função hormonal, enzimática, função de defesa do corpo, função de transporte e a função de contrátil, que seria de contração muscular, tá certo? Então são várias funções que nós temos nas proteínas, beleza? Moléculas grandes formadas por partes menores chamadas de aminoácidos, e agora a gente vai ver o que é esses aminoácidos aí, tá certo? Quem são esses aminoácidos, tá? Então, aminoácidos nada mais são do que os blocos de construção das proteínas, tá? Aqui eu coloquei aquele exemplo de antes, né? Pensem lá que para construir carboidratos a gente usa vários monossacarídeos, né? Para construir lá lipídios a gente usa ácido graxo e o álcool, né? O glicerol nesse caso aqui, né? O ácido graxo, mas o glicerol formando lá lipídios, né? E os aminoácidos são o quê? São vários, são os blocos construtores das proteínas. Então, a proteína é formada por vários aminoácidos, um ligado ao outro, certo? E aí a gente vai ver da estrutura, como que é esse aminoácido, então. Os monômeros das proteínas são os aminoácidos, voltando de novo a falar isso aí. Então, proteína é formada de aminoácido, tá? Vários aminoácidos, um ligado ao outro. E aí a gente chega aqui, então, de fato, aqui na estrutura de um aminoácido, tá? Olha o nome aqui que está falando, ó. Só pelo nome aqui, ó, né? Já dá para tirar alguma conclusão. Amino, né? Um grupamento amina, mais um grupamento ácido, né? Ou seja, um grupamento amino-ácido. Amina mais ácido carboxílico. Certo? Só pelo nome aqui já temos duas estruturas que vão formar o aminoácido, certo? E aí aqui estão eles, ó. O aminoácido é formado então aqui, ó, por um carbono. Estão vendo o carbono aqui no meio? O carbono ele é tetravalente, a gente chama ele, quimicamente falando. Ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. Olha as 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4 ligações. Beleza? Ele vai fazer uma ligação, então, com quem? Com um ácido carboxílico aqui, ó. Carboxílico, certo? Um ácido carboxílico é o quê? É uma função de C-O-OH. Isso é um ácido carboxílico. Está ligado ao nosso carbono aqui. Outro ligante do nosso carbono é quem? O grupamento amina, que nós falamos aqui, ó. Amina mais o ácido carboxílico, ó. Estão os dois bichinhos aqui, ó, né? O grupamento amina, ele tem a ver com nitrogênio, né? Então, é um nitrogênio e 2 hidrogênios, ou seja, NH2. Então, um grupamento amina, que tem nitrogênio, um grupamento ácido carboxílico, o outro ligante aqui, ó, é um hidrogênio, tá certo? E o outro ligante aqui é uma cadeia lateral, né? Que a gente pode chamar também de grupo R, ou cadeia radical, ou radical do aminoácido, certo? Beleza? Se nós tirarmos esse radical aqui, ó, todos os aminoácidos vão ser iguais. Todos eles vão ter amina, vão ter ácido carboxílico e vão ter o hidrogênio lá em cima.
tá? O que vai diferenciar um aminoácido do outro é justamente o que vem aqui nesse R aqui, tá? Esse R aqui a gente chama de cadeia lateral, ou seja, é uma cadeia diferente que vai estar aqui, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Então, é o que vai diferenciar um aminoácido do outro. Mas lembrem-se, ó, o que é formado um aminoácido? O aminoácido, então, é um ácido carboxílico, um grupo amina, um hidrogênio e uma cadeia lateral, certo? Ácido carboxílico, um hidrogênio, um grupo amina e uma cadeia lateral, beleza? Sobre a cadeia lateral, as cadeias laterais, ou esse grupo R aqui, que sempre vai aparecer grupo R, né? Dão a cada aminoácido sua identidade química distinta. É o que eu falei agora. Aquilo que vai diferenciar um aminoácido do outro vai ser o que vem aqui no lugar desse R aí, tá bom? Esse carbono do meio aqui, ó, que é o carbono central ali, então o carbono central ele é chamado de carbono alfa, tá? Carbono alfa, tá? A gente chama ele de carbono alfa. E ele também é um carbono quiral, tá? Um carbono quiral. Carbono quiral, ou um elemento que é quiral ali, é que todos os ligantes dele são diferentes, tá? Olhem aqui, ó. Esse carbono, ele se ligou com quem? Com o ácido carboxílico, com um hidrogênio, com um grupamento amina e com uma outra cadeia lateral. Então, todos os ligantes são diferentes um do outro. Por isso que a gente chama ele de carbono alfa e ele também é um carbono quiral, beleza? Porque ele tem 4 ligantes diferentes, beleza? Isso aqui é mais para vocês, porque vocês vão ler algum livro, sei lá, né? O carbono alfa dos aminoácidos. Quem é o carbono alfa dos aminoácidos? É aquele que está lá no meio, tá bom? É isso que você tem que levar de conhecimento para você, tá bom? Então, todos os aminoácidos vão ser assim. O que vai diferenciar é a cadeia lateral aqui, tá bom? Atualmente são conhecidos 20 aminoácidos que são precursores de todas as proteínas que nós conhecemos. Então pensem assim, ó, nós temos mais centenas ali, antes a gente falou, né? Uma célula pode ter mais de 100 proteínas diferentes lá dentro. Essas 100 proteínas diferentes são 20 aminoácidos só que fazem ela, que constroem elas, certo? E digo mais ainda, a gente pode construir infinitas formas de proteínas aí, né, através desses 20 aminoácidos, tá? Então, são 20 aminoácidos, um diferente do outro, que a gente conhece hoje, que vão se juntando de maneiras diferentes e que vão dar origem a todas as proteínas que a gente conhece. Beleza? Então, quantos aminoácidos existem? 20. O que é um aminoácido? Aminoácido é os blocos construtores de proteínas, ou seja, são os monômeros precursores de proteínas. Se tu quer falar um pouquinho mais bonitinho, são os monômeros precursores de proteínas, ou seja, são as partes menores que vão se juntando e formam as proteínas. Isso é um aminoácido. Ele é constituído do quê? De um ácido carboxílico, de uma amina, de um hidrogênio e de uma cadeia lateral. Quantos a gente conhece? 20 aminoácidos diferentes, tá certo? E quem são esses 20 aminoácidos? Estão aqui, ó, os 20. Ah, precisa decorar o nome deles? Não precisa, mas você precisa saber que eles existem, tá? Então, olha aqui, ó. Glicina, leucina, triptofano, alanina, isoleucina, metionina, valina, fenilalanina, prolina, ácido aspartico, ácido glutâmico, lisina, arginina, opa, pulou aqui no vídeo, né? Lisina, arginina, histidina, serina, treonina, cisteína, aspargina, glutamina e tirosina. 20 aminoácidos, um diferente do outro. E olhem aonde que está a diferença aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, aqui a aspargina. A aspargina é esse aqui, tá certo? O que a gente consegue ver na estrutura deles aqui? Aquilo que a gente viu antes. Olhem essa estrutura aqui, ó.
Quem é essa estrutura aqui, ó? Que eu fiz o risquinho em cima, o ácido carboxílico, né? Não é o ácido carboxílico? Deixa eu escrever ácido ali só. Ou seja, a gente tem o ácido aqui, ó. Beleza? Essa outra estrutura, o NH2, é quem? O grupamento amina. Aqui no meio, estão vendo que tem um vértice aqui, ó, na ligação? Quando tem um vértice, a gente tem o carbono ligado a um hidrogênio, tá? Então, o carbono quiral está ali no meio, o carbono alfa, junto com a ligação com o hidrogênio. Então, o carbono alfa está aqui no meio. Olhem esse outro aqui, ó, do lado. Vamos comparar os dois aqui. A gente tem quem aqui, ó? O ácido carboxílico, não é verdade? Aqui no meio, nesse vértice aqui, a gente tem o carbono alfa. Aqui a gente tem o grupo amina, tá? E olha os dois aqui, o que diferencia esse desse aqui, ó? Os dois têm o ácido carboxílico, os dois têm o grupamento amina, os dois têm o carbono alfa, mas o que diferencia é o que está em vermelho aqui, ó, que é o que? A cadeia lateral. Olha a cadeia lateral da arginina e olha a cadeia da histidina. Não são diferentes? A parte aqui, ó, central daquilo que a gente trabalhou antes são iguais, ó, mas o que diferencia um do outro é a cadeia lateral. Olha aqui o outro, ó, o ácido glutâmico. Ó, tem o ácido carboxílico, tem o carbono alfa, tem o grupo amina, e olha o que diferencia ele, a cadeia lateral. Olha a cadeia lateral deles aqui, como são diferentes. E você pode olhar todos eles aí, que vão ser dessa maneira, tá certo? Entenderam? Então, são 20 diferentes tipos, que vai ligando a serina, vai ligar com a treonina, liga com a cisteína, que liga com a lisina, e vão se ligando e vão formando as proteínas aí. Cada proteína com uma função diferente, uma estrutura diferente, que depois a gente vai ver também essas formas estruturais delas aí, tá certo? Continuando então aqui. Uma molécula de proteína pode conter 50 a centenas de moléculas de aminoácidos. Nossa, então pense, né? Eu falei para vocês, é uma molécula grande. Quantos aminoácidos podem ter aí numa molécula de proteína? Pode ter 50, por exemplo, mas ela pode ter também 2.000 aminoácidos, entenderam? Pode ter 3.000 aminoácidos, pode ter 500 aminoácidos, pode ter 501. Então, tudo é muito grande, que podem ser combinados em número quase infinito de formas para produzir proteínas. Então, é aquilo que eu falei. Existem várias formas diferentes e que vão ser proteínas diferentes. Várias formas diferentes de se ligar a esses aminoácidos que vão formar proteínas diferentes. Proteínas diferentes em comprimento. Pensem o seguinte, uma proteína pode ter 50 aminoácidos. 50 aminoácidos. Uma outra proteína pode ter 51 aminoácidos. Essa proteína que tem 50 já é diferente dessa. Entenderam? Então elas podem ter comprimentos diferentes. Uma outra proteína pode ter 501 aminoácidos. 574 aminoácidos. Tá? Então são proteínas que são diferentes em comprimento. Composições. Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo desses três aqui, ó. Tem uma proteína que é composta de aspargina, de glutamina, vamos fazer assim, aspargina, glutamina e a tirosina. Certo? Então, tem uma proteína que é composta de aspargina, glutamina e tirosina. Uma outra, né, vai ter o quê? Vai ter serina, vai ter treonina e vai ter cisteína. Certo? Então, essa proteína já é diferente dessa. Por quê? Porque a composição dos aminoácidos que tem nela são diferentes. Elas até têm o mesmo número de aminoácidos, tem 3. Mas essa tem outros tipos de aminoácidos, consegue entender? Essa de cima aqui tem esses 3 aminoácidos aqui. Essa de baixo aqui tem esses outros 3 aqui. Então, elas são diferentes, entenderam? Em composição e estruturas diferentes. Essa proteína aqui, ela pode ser aspargina, glutamina e tirosina.
eu posso ter uma outra que é diferente dela, que tem a mesma composição, só que uma estrutura diferente, ó. Aspargina, daí vem a tirosina, e aí vem a glutamina. Vocês conseguem ver que isso aqui, aspargina, glutamina, tirosina, aspargina, tirosina e glutamina são diferentes, ó. A estrutura delas é diferente, entenderam? Então, por isso que esses 20 aminoácidos, eles vão se combinando e vão dando vão dando forma aí a quase infinitas proteínas aí, infinitas possibilidades de proteínas diferentes, entenderam? Beleza. Uma proteína é sintetizada em etapas. Um aminoácido é unido a um segundo e um terceiro aminoácido é então adicionado aos dois primeiros e assim por diante. Não ocorre de vir ali 3, aí junta com outro que já se juntou com 4 e vai... Não, não é assim. Vem um aminoácido, aí vem o aminoácido aqui, se junta com ele, uma ligação, aí vem o outro aqui, aminoácido, se junta com esse aqui, daí vem um outro aminoácido, e aí se junta com esse aqui, e assim por diante, tá? Ele não vai chegar a esses 4 aqui, daí vai se juntar com esses 3, que daí liga com esses aqui, não vai acontecer isso aí. Sempre vai colocando como se fosse uma construção mesmo, vai colocando lá cada partezinha no seu devido lugar, certo? E aí, eu vou passar para vocês aqui como que acontece essa ligação aqui entre esse aminoácido e esse aqui, por exemplo, ou esse e esse. Como que é uma ligação entre um aminoácido e outro? Como que eles se juntam os dois, né? Como que eles se juntam? Essa ligação aqui, ela tem um nome, tá? E essa ligação, ela se chama ligação peptídica, tá? Uma ligação peptídica. O que é uma ligação peptídica? Muito simples, né? É uma ligação covalente que une cada par de aminoácidos, é uma ligação peptídica. Então, a ligação entre dois aminoácidos, olha aqui, ó, é a ligação entre dois aminoácidos. Certo? Uma definição de ligação peptídica é ligação entre dois aminoácidos, tá? Uma proteína é formada por vários aminoácidos que estão ligados entre si através de ligações peptídicas, certo? Não vou entrar em detalhes aqui de ligação covalente, gente, senão nós vamos sair um pouquinho do foco da aula, tá? Mas tenho certeza que isso aqui vocês vão, logo já vão aprender quando vocês tiverem química, né? Tem as ligações iônicas, tem as ligações covalentes, ligações metálicas, tá? E então eu não vou comentar muito sobre isso aqui. Mas o que é uma ligação peptídica? Ligação entre dois aminoácidos, tá? É como que ocorre essa ligação. Ela sempre forma, olha como que é essa ligação aí então. Ela sempre se forma entre o carbono do ácido carboxílico, vamos reservar aqui, e um aminoácido, de um aminoácido, né? Então, o carbono do ácido carboxílico de um aminoácido e o nitrogênio do radical aqui, tá? Não é radial, não. Radical, ou da cadeia lá, do radical amino do outro, tá? O nitrogênio do radical amino do outro. Ou seja, vai vir um aminoácido daqui, o outro vem daqui, e o ácido carboxílico de um e o amino do outro vão se ligarem através de uma ligação peptídica, que eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que ela funciona aqui, tá certo? Vamos começar em partes, tá? A gente tem o aminoácido 1 e o aminoácido 2, tá? Vocês conseguem ver que isso aqui é um aminoácido, ó? Vocês conseguem? Isso aqui também é um aminoácido? Olha o que tem aqui, ó. Esse grupamento aqui, o que é esse grupo aqui, ó? Não é o ácido carboxílico? Esse grupo aqui, ó. Vou até fazer mais forte aqui, ó. É quem? É o ácido carboxílico, tá? É o ácido carboxílico. Esse aqui é quem? O grupo que
grupo amina, certo? O amina, o ácido carboxílico. Nós temos quem aqui? O hidrogênio, e nós temos aqui quem é o R aqui? A cadeia lateral, que é aquilo que vai diferenciar esse desse aqui. Por isso que esse aqui está escrito R2 e esse aqui R1, porque eles são diferentes, tá? Beleza. E quem é esse no meio aqui, ó? Quem é esse carbono central ali é o nosso carbono alfa, né? Beleza? Então esse aqui é um aminoácido e esse aqui também, ó. Tem o ácido carboxílico, tem o carbono alfa, tem o grupamento amina e tem o radical aqui, que é o grupo R, ou a cadeia lateral. Deixa eu só escrever amina aqui, para nós poder entender agora sim o que está escrito ali em cima nessa frase aqui, ó. Sempre se forma entre entre o carbono do ácido carboxílico. Ácido carboxílico está aqui, ó. Então vai se formar entre esse carbono e quem? O nitrogênio do grupo amina do outro. Então o grupo amina está aqui, então vai se ligar esse carbono com esse nitrogênio aqui. Mas será que é só ligar os dois aqui? Não, alguma coisa vai ter que sair daqui para, de fato, o nitrogênio conseguir se ligar com o carbono. O que vai sair dali? Consegue imaginar? Olha o que está em laranjado aqui, ó, sublinhado aqui de laranjado. Estão vendo que tem um laranjado aqui, ó? O que é que vai sair dali para que o carbono consiga se ligar com o nitrogênio? Uma estrutura muito conhecida. Ó. Quantos oxigênio tem um? Quantos H tem? H tem 2. O. H2O. O que é H2O? H2O é a água, né? Ou seja, vai ocorrer aqui uma síntese, vai se juntar os dois, então é uma síntese, né? Uma síntese por desidratação. O que é desidratação? Perder água, tirar a água. Então, uma síntese por desidratação vai acontecer entre esses dois aminoácidos, ou seja, vai sair a água e vai permitir com que o carbono se ligue com o nitrogênio. E essa ligação entre esse carbono e o nitrogênio é a nossa ligação peptídica, entenderam? E aí vai chegar o outro aminoácido aqui, né? Ou seja, a amina desse outro que chegar vai se ligar aqui e assim por diante, sempre vai perdendo água ali. Entenderam? Olha aqui a continuação aqui agora, olha que coisa mais linda isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Saiu a água fora, o que aconteceu aqui, ó? Vocês estão vendo que esse carbono aqui, ó, é esse aqui, ó. Tá? Ó, deixa eu botar mais para cá. Esse carbono é esse aqui, ó. Tá vendo? O que sobrou aqui? O dupla O, só esse O aqui embaixo, ó. Tá aqui o dupla O. Esse N é o nitrogênio, é esse N aqui, ó. Estão vendo? O que ele ficou só? Só ficou com esse H aqui de cima. O outro H ele perdeu. Aqui onde que está o H dele, ó. H2O, que é o que saiu dali, ó. Perdeu água e o carbono então se juntou aqui, se ligou com o nitrogênio, que é aqui, ó. O carbono com esse nitrogênio aqui, ó. É o que está mostrando aqui. E o nome dessa ligação aqui, ó, é ligação peptídica. Entenderam? O que é uma ligação peptídica? É uma ligação entre o carbono e o nitrogênio. O carbono de um aminoácido, aqui era um aminoácido, era o aminoácido 1. E aqui era o aminoácido 2. Entre o nitrogênio do grupo amina do outro. Certo? Sempre perdendo água. Beleza? Juntou dois aminoácidos, formou um dipeptídeo, né? Ou seja, dois aminoácidos. Beleza? Isso aqui depois a gente vai comentar um pouquinho melhor aqui. Conforme a ligação peptídica se forma, uma molécula de água é removida, ou seja, ocorre uma síntese por desidratação. Síntese é unir alguma coisa e desidratação é perder água. Ou seja, desses dois aminoácidos originais perderam água, ó, e aí possibilitou que o carbono fizesse uma ligação com o nitrogênio ali. Beleza? Entenderam? Se fosse o processo contrário, se eu tivesse esse aqui, ó, e aí lá na digestão, nossa, o que vai acontecer? Você consumiu uma proteína, lá a tua digestão vai quebrar aqui essa ligação, para quê? Para separar esses aminoácidos de novo aqui.
Ele precisa separar os aminoácidos para ele construir, para o nosso corpo, né, para a tua célula construir a proteína que ela precisa, que ela necessita naquele momento, certo? O que precisaria entrar aqui? Se nós fizéssemos o processo contrário, teria que entrar água. E aí a gente chama isso aqui de quebra, a quebra da ligação peptídica por hidrólise, né? A hidrólise, então, é o processo contrário, né? Eu botei aqui para vocês, para nós, né, de fato, entender os dois lados, né? A ida e a volta, ó. A formação da proteína e agora a quebra da proteína, né? Olha aqui onde que está a ligação peptídica, essa aqui, ó. Tá? Estão vendo, ó? O carbono de um aminoácido está se ligando com o nitrogênio do outro aminoácido. E aí o que entra aqui nessa jogada? A água de novo. E aí ela vai restabelecer o quê? O ácido carboxílico daqui vai formar um aminoácido. E vai restabelecer o grupamento amina do outro aqui. E aí vai formar o outro aminoácido ali. Entenderam? Então o processo inverso aqui a gente chama de hidrólise, tá? Hidrólise inclui-se então a molécula de água ali nessa quebra, e que é justamente o que ocorre durante a digestão, vai acontecer essa hidrólise aí, tá certo? Vai ser jogado ali, colocado então moléculas de água e vai voltar a ser aminoácidos ao invés de uma molécula grande de proteína, que o nosso corpo não consegue absorver moléculas grandes, ele tem que quebrar em pedacinho. Quebra em pedacinhos menores, e os pedacinhos menores de uma proteína são quem? Os aminoácidos. Então volta a ser isso aqui de novo, certo? Entenderam? O mais importante aqui não é claro, conhecer isso aqui, mas é saber isso aqui, ó. Entender como que é uma ligação peptídica e o que é uma ligação peptídica. Ligação peptídica é uma ligação entre dois aminoácidos. Como que se forma essa ligação peptídica? Através da desidratação, ou seja, uma síntese por desidratação. Vai sair a água e aí o carbono do ácido carboxílico vai se juntar com o nitrogênio do grupamento amina de outro ácido, de outro aminoácido, certo? Beleza? Ligação peptídica, né? E aí a gente tem ali, ó, que quando a gente tem dois aminoácidos unidos, a gente tem um dipeptídeo. Dois aminoácidos. Um dipeptídeo, dois aminoácidos. Quando a gente tem três aminoácidos ligados, a gente tem um tripeptídeo. Tripeptídeo. Certo? Três aminoácidos. A gente chama de peptídeos aqueles que têm poucos aminoácidos, ou seja, de 4 até 9. Se tu tiver uma proteína lá, que ela tem 5 aminoácidos, você chama ela de peptídeo, tá? Esse peptídeo aqui, esse peptídeo, tá? É um tripeptídeo, é um dipeptídeo, ok? Agora, quando ela tem mais de 10, ó, 10 ou mais, né? A gente chama de polipeptídeo, ou seja, muitos aminoácidos. E aqui, quando eu falo mais de 10, é muitos mesmo. Sei lá, pense em 100, em 500, em 1000, 2000, 3000 aminoácidos e podendo ter mais até. Tá? Então, muitos aminoácidos, polipeptídeo, certo? E aí, para nós encerrarmos essa aulinha de hoje aqui, né? Esqueci de falar, né? A gente vai dar uma dividida nesse conteúdo em duas partes, tá? Então, a última parte dessa aula aqui é a classificação dos aminoácidos. Deixa eu dar uma focada aqui. Isso, classificação dos aminoácidos. Essa classificação dos aminoácidos, ela está em 3 grupos, tá? E a gente chama eles de aminoácidos essenciais, não essenciais e os semi-essenciais, tá? Aminoácidos não essenciais. Lembrem, quantos aminoácidos a gente conhece? 20. 12 deles são não essenciais. Aí tu pode pensar, pô, não essencial quer dizer que a gente não precisa deles? Não. Não essenciais, ele recebe esse nome não essenciais porque são aqueles que o nosso corpo produz, tá? Ou seja, o nosso corpo produz eles. A gente não tem necessidade de correr atrás, de se alimentar, de buscar ele em alimentos, por exemplo, né? Então, o nosso corpo vai produzir. São 12 deles, ó. Alanina, arginina, ácido aspartico, aspargina, ácido glutâmico, cistina, cisteína,
glicina, glutamina, prolina, serina e tirosina. Esses são os aminoácidos não essenciais. Aminoácido não essencial é aquele que é sintetizado pelo nosso corpo. Em outras palavras, são produzidos pelo nosso corpo, tá? São produzidos. Já os essenciais, se esse aqui o nosso corpo produz, os essenciais é aqueles que a gente tem que correr atrás deles mesmo. Você tem que buscar eles em fontes de alimentos. Por quê? Porque o nosso corpo não produz eles. E a gente tem que buscar. E a maioria dos alimentos que contêm esses aminoácidos são de origem animal. Falo maioria, né, porque também em vegetais a gente também vai encontrar alguma coisa assim. Mas a maior parte, em quantidades maiores, a gente vai encontrar nos alimentos que são de origem animal, né? Até por isso que é aquelas expressões que a gente come, fontes de proteína, ovo, carne, né? Então, o que a gente vai buscar são origem animal, tá bom? E são 8 deles aqui, para completar os 20, então, né? São o triptofano, a valina, fenilalanina, treonina, isoleucina, a leucina, histidina e a metionina, certo? Esses são aqueles que a gente não produz, que a gente precisa, né, de fato buscar no alimento. Então, essenciais e não essenciais, ok? E aí a gente tem uma outra classe aqui, que talvez em muitos livros não vão aparecer, mas eu resolvi colocar aqui, que são os semi-essenciais. Semi-essenciais, a gente tem 2 deles que são semi-essenciais, que são aqueles que o nosso corpo ou ele produz muito pouco, ou o nosso corpo produz, por exemplo, quando você é criança e quando você é adulto, teu corpo parou de produzir, né? Então, a gente pode ter esses que antes ele era não essencial, lá numa fase da tua vida, e agora ele passou a ser essencial, né? Então, há alguma variação nele. E a gente tem 2 exemplos aqui, que são a histidina e a arginina, né? A arginina ela é produzida em pouca quantidade, né? Podendo ser insuficiente em alguns casos. E a histidina que na infância produz, em fase adulta pode não produzir, né? Então, ele se enquadraria aqui como não essencial, como semi-essencial também, certo? Então, a classificação dos aminoácidos são essas 3 aí. Os não essenciais, aqueles que o nosso corpo produz, então por isso que eles são não essenciais, você não precisa correr atrás deles aí em alimento. Os essenciais, que são aqueles que a gente precisa se alimentar deles, né, que o nosso corpo não produz. E os semi-essenciais, que são produzidos em pouca quantidade ou em certas fases da vida apenas a gente vai produzir. Beleza? Pessoal, na outra aula a gente continua, né? Na outra aula a gente vai falar sobre as formas estruturais tridimensionais das proteínas e vamos ver mais alguns assuntos aí relacionados às proteínas para nós encerrar o conteúdo então, tá? Por hoje é isso aí, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, né? Que ela é de grande valia para nós entendermos para frente aí os outros processos, tá? Beleza? Um forte abraço para vocês aí, gente. Bons estudos, boa semana.